Yasmin Brunet é eliminada, descobre o pior ao vivo. Ela ficou chocada. Tem a Lady querendo desistir na madrugada. Eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado, recheado de muita informação, tudo que rolou na madrugada, na eliminação, na entrevista com o eliminado de Yasmin Brunet. Você vai ficar sabendo agora tintim por tintim em ordem cronológica. Então já me deixa seu like porque ele é super importante, faça da diferença. Afinal de contas você sabe, né? É só aqui no Já Contei que você fica sabendo quem disse o quê, por que disse, de onde essa história veio, pra onde ela vai, os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Então cola aqui, deixa seu like e se inscreve pra não perder nenhum lance. Somos globais. Quem me viu na Globo ontem? 3 vezes. Ainda bem que eles não pegaram esse vídeo da manhã, né? Graças a Deus. Pegaram um dia que eu tava bonita. Bom, mas a gente vai falar em detalhes sobre isso ao vivo meio-dia, tá? Eu vou contar detalhes dessa participação. Vai ser legal, tá bom? Te espero ao vivo meio-dia aqui no canal. Vamos falar sobre como foi então a eliminação da Yasmin Brunet e o programa de ontem? Bom, tudo começou com o Tadeu dando aquela chamada de atenção em geral, tá? E ele chamou a atenção mesmo, por causa de toda a polêmica, de toda a confusão e do clima super tenso que tava na casa, né? E ele disse assim, ó, sim, aplausos, sem aplausos hoje, por favor. É bonitinho quando vocês encerram qualquer dinâmica com aplausos. Eu não quero que se confunda com esse momento, porque não tem nada de bonitinho. Nós chegamos no limite. O que Lady fez de jogar as roupas do Davi na piscina não pode se repetir. Esse tipo de exagero não pode se repetir. As vinganças do que Davi ameaçou fazer poderiam passar do limite. Chega, basta. Onde isso vai chegar? O negócio foi escalando de um jeito. Esse não é o BBB. Esse é o BBB que ninguém quer ver. Ninguém quer ver colônia de férias, mas até isso tem limite. Tudo tem limite. Então, ponto final nessa história, por favor, disse Tadeu. E aí ficou-lhe aquele climão na casa, né? Foi todo mundo pro sol depois pra secar da mijada, né? Eita! Só que isso deixou a lei de super mal, a gente já vai chegar lá, tá? Aí, na lei, agora na sala depois, logo depois que o Tadeu fala isso, a lei disse que o Big Boss tinha confirmado pra ela que não tinha problema jogar as roupas de alguém na piscina. E a Lady, eu falei pra Raquel que tô doida pra ir embora, eu tô doida pra ir embora. E a Yasmin, por quê? E ela, porque sim, porque pra mim isso não tem lógica. Nunca que eu vou fazer algo pra prejudicar, não tem condições. Eu perguntei lá no confessionário se a pessoa me provocar desclassificação e falaram que só não pode encostar. Falaram que mesmo o que falaram aqui, eu nunca que vou fazer nada pra me prejudicar. Pra mim isso não tem lógica. A Lady não entendeu que poder pode, né? A questão é a consequência depois. Bom, como a gente já sabia, Yasmin Brunet foi eliminada com 80,76% dos votos. Achei bastante, tá? E o Lucas Henrique ficou com 16,84% e a Isabelle com 2,4% dos mais de 76,6 milhões de votos. Achei muito voto e achei bem alto o percentual da Yasmin, tá? Não achei que tivesse tanto assim, não. Bom, mas foi só ela sair que a Lady começou a ficar muito mal. A Lady começou a ficar mal, começou a chorar, e ela tava chorando, falando que quer ir embora, porque também chamaram a atenção dela no ao vivo, né? E ela, eu não queria fazer nada pra me prejudicar, ela disse. E aí a Giovana falou, errar todo mundo erra, pra isso que elevou as formas que a gente não sabe. Ele ficou planejando a vingança dele e teve que chamar a atenção. Então elas falaram, ó, ele chamou a tua atenção, mas chamou a do Davi também, porque o Davi também errou. A gente não sabe o que ele falou, a gente não sabe o que mostrou, então relaxa. Bom, Yasmin vai pro palco do Tadeu e bota pra girar no modo Stone. Não ri, para. Zerou. Gente, zerou. Só que isso é o prato cheio pra eles acharem que é um paredão falso, né? E de fato eles acharam isso na madrugada e a gente já vai chegar lá, tá? Só que a Yasmin rodou e disse assim, ó, tá vendo como existe azar? Olha o que eu fiz, disse a Yasmin, que zerou o negócio, botou pra girar lá no modo Stone e não aconteceu nada. E o pessoal, não, tá bom. O Davi falou, eu tô duro mesmo, então o prêmio que ainda tá bom. Bom, daí a Lady vai pro Gnomo e fala que durante o raio-x ela começou a falar, né, sobre o que aconteceu. Então a Lady conta o que aconteceu ontem de manhã no raio-x dela e ela expõe a intervenção da produção, tá? E ela disse assim, ó, que a produção deu uma advertência sobre jogar as roupas do Davi na piscina. E ela falei, bom dia, ontem foi fogo no parquinho e comecei a falar. E pensei que era algo que eu tinha falado e o raio-x coisou. E a Raquel, você não podia falar do assunto então? E ela tava falando de mim, que eu era reativa. E aí a voz falou comigo, Lady, você tá passando dos limites. Eu falei, agora, se for o raio-x e eles falaram, você jogou a roupa do Davi na piscina. E eu falei, eu vim perguntar se era expulsão, incitar a briga. E me responderam que não poderia encostar e por isso eu fiz. E ele falou, segue o jogo, não se exceda.
Então ela já contou que ela conversou lá no confessionário, falaram isso pra ela, tá? Além de ainda acha que o Davi ficou calado sobre a situação e que ele também foi chamado no raio-x. Então ela falou assim, ó, que ela levou essa chamada de atenção, mas que provavelmente ele levou também, só que ele não contou pra ninguém, tá? Essa é a tese da Lady. Bom, aí, minha gente, a Yasmin é eliminada e a Fernanda e a Pitel comentaram que as pessoas não devem ter recebido bem a atitude da Lady, por isso a produção acabou se posicionando ali no ao vivo, tá? E a Fernanda falou, porque eu acho que o público deu uma enrabada no programa, essa é a minha opinião. Foi durante a madrugada que a Fernanda e a Pitel conversaram bastante sobre o jogo, falaram bastante sobre fadas, e a gente consegue ver bastante na Fernanda uma amargura, sabe? Ela bem amarga, a Pitel tentando ver o lado bom do fadas, falando não, porque eles vencem bastante prova e tal, e a Fernanda, mas tem muita prova pra ganhar ainda. Nesse sentido, sabe? Sempre dando uma alfinetada, sempre sendo amarga ali nas colocações e tal. Rendeu bastante. Bom, a Isa ainda acredita que a volta dela do paredão pode ser uma oportunidade para ela conhecer o Matheus melhor. Será? Se você chipa, me conta aqui nos comentários, tá? E ela falou, se eu voltar vai ser uma grande reviravolta, falei até inclusive sobre ele, tu lembra? E a Bia foi, e a Isa, de eu ter mais oportunidade de conhecer o Matheus, que a gente era opção de volta um pro outro, e agora que a gente pode se conhecer melhor, enfim, nem sei também. Daí ela riu. O Matheus já disse que não vai ficar com ninguém, tá? Bom, Lady continuava mal lá no quarto, ela disse assim, o Brasil me odiando por causa do alecrim dourado, eu não ligo. Quando eu falava que não ligava pro negócio do cancelamento, eu não ligava mesmo. Já a Bia disse assim, ó, você viu como a Lady perdeu o rebolado, como ela tá sem graça? E o Davi, agora ela vai querer se aproximar de você e de mim. Por causa dessa situação que aconteceu no ao vivo, tá? Bom, daí a Fernanda tava lá no Gnomo e ela disse que tá pensando em provocar a Bia. E eles falaram bastante sobre isso na madrugada também, tá? A provocação é a seguinte, lembra que eles falaram dela fazendo propaganda e que isso sempre é uma questão, que eles ficam debochando dela e tal? Pois bem, é sobre essa situação, tá? E qual é o plano deles? Aí ela falou o seguinte, e se a gente pegar do nada o telefone da mão da Bia e falar, você já fez muito, a gente não fez. No começo ela vai ficar que não vai nem ligar, mas vai, porque é só o que ela faz. Se todo mundo fazer igual... E eles não falam isso só uma vez não, tá? Eles falam isso algumas vezes ao longo da madrugada. Será que vão fazer? Bom, aí a Lady acha que é paredão falso, que a Yasmin vai voltar. Lembra que eu te falei? Então, a Lady é uma dessas pessoas, até porque ela tá com o Hulk na mão, né? E ela disse assim, ó, cara, demorou muito hoje, será que mostrou o quarto que ela vai ficar? E a Pitel, mas vamos pela lógica, entre Yasmin, que movimentação é pouca, e entre o Lucas, que movimenta mais. Por que Yasmin foi pro quarto? E a Lady, porque ela vai voltar explodindo, pelo menos aqui no quarto, ela ia chegar, eu vi isso, isso e isso. Lady, meia-noite a gente te conta um segredo. Bom, Yasmin foi participar do bate-papo com o eliminado e por lá ela descobriu muitas coisas, tá? Descobriu inclusive que o Davi é, né, o favorito, que inclusive ele ganhou lá, tem um monte de seguidores, né, mais seguidores do que ela, e aí a Thaís Versosa lá e o Ed Gama, tá, e aí, né, quem tu acha que tem mais seguidores? Aí eles foram falando, tô 7 milhões, e quem que tu acha que vai ter mais seguidores? E ela, eu tô na dúvida entre Bia e Davi. E eles falaram, o Davi fez 7 milhões hoje, ela, lá dentro a gente achava mesmo. E aí o Ed, vocês tinham essa percepção? Ela, tinha. Bom, nisso a Yasmin também expôs a produção e disse que não deixaram ela colocar a Casa Não Tá Com Nada, tá? Aí o Ed Gama falou, o que faltou ali pra você colocar a Casa Não Tá Com Nada? Você prometeu, teve uma noite que quase foi. E a Thaís, você desistiu. E ela, não, gente, eu não desisti, não me deixaram. E o Ed, tá, mas por que tinham que deixar? E ela, como assim tinham que deixar? Me chamaram e falaram que não podia fazer. Aí o Ed, mas você vinha prometendo que ia botar a Casa Não Tá Com Nada? E ela, mas não me permitiram. No confessionário me chamaram e falaram que era contra as regras, basicamente, e que eu não podia fazer isso. E aí o que eu ia fazer, se não me permitiram? Bom, ela conversou com o Michel também. E não é que o Michel contou, minha gente, que o Lucas tá solteiro? O Michel falou assim, ó, tá, eu vou te falar, mas não vou entrar em detalhes. Se quiser, você me liga depois. O Buda tá solteiro. Eu assustei. E ela, por isso não apareceu no vídeo do anjo. Ele, E ela, por quê? E ele, depois a gente conversa, vai descobrir aí, mas tá solteiro. Caramba, ele deve estar muito mal, disse a Yasmin. E o Michel, essa aproximação com a Pitel e tal, repercutiu aqui fora de uma maneira muito louca. E ela, eita! Contou, tá? Ela também viu, né, as imagens, o trecho referente à situação dela com o Nizam e aquele vídeo todo polêmico, tá? E nesse momento, a Yasmin assistiu esses trechos da conversa e disse assim, ó, o Rodriguinho não só tava como ele comentou, gente, isso aqui é um jogo de reviravoltas, não é mesmo? Lá dentro é uma outra realidade, a gente não sabe de nada, a gente só sabe do que chega aos nossos ouvidos. Mas essa não foi a única questão também não, tá? A Yasmin também descobriu que o lance do Exterminador de Camarote não é nada daquilo que ela imaginava. Eles mostraram pra ela o fatídico
com o vídeo do Davi falando a respeito disso. E aí ela fala que nos ouvidos dela chegou completamente diferente, que vendo o vídeo ela concorda inclusive com o Davi e que ela foi, né, enganada, porque o que chegou nos ouvidos dela foi completamente diferente, que se tivesse chegado exatamente como aconteceu, ela não teria tomado essa posição, tá? Ela falou que dentro pra ela do programa, também ela não estava perseguindo o Davi, que não era uma perseguição, porque ela falou que o dia dela tinha 24 horas, que ela não ficava o tempo todo em volta do Davi, que não seria uma perseguição, pelo menos pra ela, e aí ela joga a famigerada não sei como passou aqui fora. Amada, você falava dele 24 horas por dia. Bom, já na casa, a Beatriz repassou pra galera que ouviu a Lady contando pro Lucas que a produção conversou com ela durante o raio-x, tá? Então essa fofoca já girou pela casa também. Já no Gnomo, a Fernanda falou pro Bim, você e Davi estão no mesmo patamar, já tiveram brigas, desentendimentos, querem a mesma coisa, então não tem que ter medo dele, ninguém tem que engrandecer ele. Se tu cair num paredão com ele, vocês estão tete a tete, até com os mesmos objetivos. Você tem que acreditar no seu, no que é o seu, o que é mais genuíno pesa mais pra você. Não é entregar de bandeja pra ninguém, não. A própria Fernanda falou que se botar a Pitel no paredão, ela não sai, ela consegue tirar as pessoas. Então, assim, eles estão achando a Pitel muito forte e a Fernanda tá começando a bater muito nessa tecla, tá? A Pitel não tá gostando muito, ela disse pra parar, mas não adianta. Bom, foi a Fernanda e o próprio Bim que trocaram um pouco de faíscas ali no quarto também, tá? A Pitel disse assim, ó, debochado pra mim é complicado, é isso que elas fazem, é tão cansativo, me leva, né, pra um não tão legal. Será que isso é tão necessário acontecer? E o Bim, não, eu vou devolver na mesma moeda. E a Fernanda, então devolve quando for necessário, solicitado, porque já faz 3 semanas que essa garota adora colocar alfinete na gente, falando mal de você e que você fez a minha caveira e você calado. Isso só me faz achar que você fez merda grandiosa e eu não vou mentir não. Tá colocando caraminhola na minha cabeça. Quero ver se na hora você não vai se estressar com ela. E aí o Bim, se você tá se sentindo desconfortável e desconfiada de mim, então é isso, mano. E ele não entende que o que a gente fala e quer virar pra ele. E ele não é virar pra mim. E a Fernanda, eu te falei uma frase e você quer virar pra você. A pauta não é você. Ela tá fazendo isso, plantando uma insegurança em relação a você. A Fernanda é 2 e 3 e ela volta para essa mesma história do Bim ter falado dela pelas costas, do quanto ele deve ter falado mal, de que ele deve ter falado muito mal, por isso que ele disse que não lembra, por isso que ele não quer falar, por isso que as pessoas estão falando. Fernanda, ninguém se importa, gata. Só que toda vez ela fica instigando o Bim por isso. E não é a primeira vez que eles trocam farpa, são várias vezes, tá? Bom, Boninho, Little Bonis, fez também uma postagem no Instagram dizendo que vai ter um poder falso no programa. Vai ser assim, ó. Durante hoje, quando o Marcos Veras... Hoje, daqui a pouco de manhã, quando eles acordarem, vai ter manutenção interna. Por quê? Porque tem um invasor que é o Marcos Veras. E o Marcos Veras vai deixar uma mala que vai ter o poder falso. E aí o Boninho explicou o que que é. Eles vão deixar de presente pra eles uma malinha com cadeado. Quem abrir vai ganhar um poder. O poder do falso. E sabe o que quer dizer esse poder do falso? Nada. É falso. O bom é que vai mexer com a cabeça deles, né? Muito engraçado? Não é muito engraçado, mas pelo menos vai mexer com a cabeça deles, tá? Bom, eles começaram a se ajeitar pra dormir, aquela coisa toda, e a Lady, meus amigos, Lady começou a ficar mal. Sabe quando você vai dormir e bate a bad? Foi isso. Bateu a bad na Lady, ela começou a chorar e foi consolada pelo Buda, tá? Ela disse, eu cansei, eu tô real cansada. E o Buda, você não tá fugindo do jogo, pelo contrário, você tá jogando pra caramba, você vai cair no paredão, Lady, todo mundo vai. E ela, eu sei, mas eu quero ir logo, capaz de chegar no top 10 sem ir pro paredão. E o Buda, você tem que tentar se organizar minimamente pra tentar colocar na cabeça o lugar e não apertar o botão antes da hora. Você tem que colocar na cabeça que apertar o botão não é opção. Você lutou pra chegar até aqui. E ela, eu vou esperar até o domingo. E nisso a Lady estava chorando muito e realmente estava querendo desistir do programa depois de tudo que aconteceu, né? E ela disse assim, cara, Big Brother era meu sonho, eu ainda não cogitei, eu ainda cogitei não vir esse ano, eu cogitei pra mim mesma, só vi as coisas fluindo e falando, não. Aí ela, não, eu cogitei não vir. E ela, aí o Lucas, você tá vivendo seu sonho, Lady, ninguém nunca falou que ia ser fácil, a gente nunca imaginou que ia ser tão difícil, eu falei pra você várias vezes, eu subestimei o Big Brother, né, eu achei que ia ser mais simples, eu achei que era uma das coisas mais frias desse mundo, mais bem resolvidas, e cheguei e vi que não sou, né, que tá cheio de defeito e problema e que realmente isso aqui é muito difícil. E aí o Buda fala pra ela, você já imaginou que 2 favelados iam ter como aliados Yasmin Brunet? E a Lady nunca. Os outros falavam pra eu correr dela, mas eu só entrei no Instagram dela uma vez e depois vi a fofoca dela com o Daniel e esse negócio que ela usou o short pra ir pra festa. Que doideira. E né, a Vanessa Camargo, amigo da gente e tal.
E aí a Lady ainda comentou que não consegue sentir ranço da Bia e o Buda disse que também não consegue sentir ranço dela, tá? Só que daí, minha gente, nisso o Lady já tava mal, chorando aos prantos. Quis desistir. Mas não desistiu, foi dormir. É o básico, dorme que passa. Babado, né? Bom, essas histórias vão render muito, eu vou estar de olho e volto daqui a pouquinho, meio-dia, ao vivo, pra gente comentar tudo isso e muito mais. Então deixa seu like, se inscreve pra não perder nenhum lance, eu te espero daqui a pouquinho, meio-dia, ao vivo, aqui no YouTube. Até depois, tchau, tchau.